Se você tem o Motorola E6 Play, esse vídeo é para você. Eu vou trazer as 10 melhores dicas para você estar aproveitando o seu smartphone da Motorola, logo depois da vinheta. Caso não me conheça, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui no canal, tanto unboxing, teste, análise, funcionalidades de câmera, comparativo e muito mais. Então se você gostar do canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e caso você não tenha um Motorola E6 Play e está a fim de comprar um, eu vou deixar todos os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E agora, sem mais delongas, vamos lá para a bancada. Vamos lá então, galera, para a nossa primeira dica para o seu Motorola Moto E6 Play. Eu já estou há alguns dias aqui utilizando ele e reuni algumas dicas bem bacanas que podem te ajudar a utilizar ele de melhor forma no seu dia a dia, tá? Vamos entrar primeiramente aqui nas configurações, tá? Entrando nas configurações, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui na parte de rede e internet, tá? Aqui em rede e internet, você vai clicar aqui em avançado, beleza? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto para você. Em avançado, você vai vir aqui na parte de... Pode entrar no Wi-Fi mesmo. E aqui, ó, preferências do Wi-Fi. Aqui em preferências do Wi-Fi, normalmente o que acontece? Quando você acaba de configurar o seu aparelho, vem e ativa essas duas opções. E aí o que ela faz? Ele fica ativando sozinho o seu Wi-Fi e desativando. Isso é bem chatinho e fica verificando toda hora. Isso gasta mais bateria, tá? Você pode estar desativando as duas opções, porque normalmente quando você quer conectar no Wi-Fi, você mesmo vai lá e procura. E o ativar o Wi-Fi automaticamente, normalmente as pessoas não utilizam muito. Caso seja o seu caso, eu recomendo você desativar essas duas opções, porque elas economizam mais bateria para você. E o Motorola E6 Play, ele não tem muita bateria, então é bom você dar uma economizada aí, para você não chegar no final do seu dia sem carga. A próxima dica para você e o seu Motorola E6 Play é a seguinte, tá? Você vai entrar nas configurações de novo, tá? E aqui você vai procurar por aplicativos, né? Apps no caso, onde eles estão aqui, apps e notificações. Aqui em apps e notificações, você vai vir aqui na parte de baixo, tá? Aqui em parte de baixo você vai clicar em apps padrão, tá? Isso daqui é muito bom porque muitas pessoas às vezes vai abrir um aplicativo, abrir alguma coisa, né? No caso, imagina que você vai abrir uma página da internet. Aí você instala um monte de navegador ali. E aí na hora que você vai abrir, ele fica abrindo com um que você não quer. Às vezes você clica em sempre ali, na hora de escolher um, e você não consegue trocar. Então é aqui que você troca, tá? Você vai vir aqui, ó, na parte de apps padrão, e aqui você muda, ó, app de início, que é o launcher, aplicativo de telefone, aplicativo de SMS, navegação. Então imagina que você tem aqui, vamos supor, você tem dois aplicativos de mensagem. O Messenger e esse, se você quer usar o Messenger, você só vai habilitar ele. Aqui eu não tenho dois aplicativos instalados de nada, então vai ser difícil de mostrar as opções exatas, mas é isso daqui. Se você instalar mais de um, você vem nessa página e muda aqui para você estar utilizando. A próxima dica para o seu Moto E6 Play é a seguinte, é para jogos. Ele não é um aparelho assim muito robusto para games, mas você vai entrar nas configurações e vai descer até aqui embaixo, ó. E aqui você vai ter otimização de desempenho, tá? Aqui abrindo você vai ter os aplicativos que são compatíveis com isso. Você pode vir habilitar os seus games aqui para estar utilizando essa otimização, tá? Pode vir ativar tudo ou desativar tudo, caso você tenha um monte de aplicativo, ou pode vir e habilitar essa função aqui, que é rápida e fácil para você. Ele não especifica o que ele faz, tá? Mas ele está dizendo aqui, ó, ative para permitir a execução de aplicativos em segundo plano. Na verdade, é otimização e desempenho, né? Deveria melhorar, sim, dar um boost no clock do processador, coisa do tipo. Mas ali está dizendo isso daqui. Não sei se melhora ou se piora a sua usabilidade, tá? Mas por ter uma otimização de desempenho, é para estar melhorando. A próxima dica para você é o modo noturno. Aqui nós temos o modo claro, tá? Muitas pessoas gostam do modo noturno porque ele força menos a sua vista. Deixa eu só fechar ali. Para você ativar ele, você vai vir aqui, ó, em tela. Aqui na parte de tela, você vai descer aqui embaixo, tá? Ó. Não é aqui, não é nesse modo noturno aqui não, tá? Esse modo noturno aqui, muitas pessoas se enganam, mas esse daqui é aquele modo que deixa a tela amarela. Aquele modo que, digamos, tira a luz azul da tela. Para você vir, você vai vir aqui na parte de baixo, ó, tema do dispositivo, ó. Aqui em tema do dispositivo, você vai colocar escuro, tá? Ele não muda muita coisa, tá? No Android puro, mas ele muda a parte de cima aqui. Então fica bem bacaninha, tá? Aqui ele fica escuro, mas as configurações não. Então eu não sei por que a Motorola não colocou escuro aqui, né? Mas você consegue ativar em algumas partes. A próxima dica para o seu Moto E6 Play é a seguinte, ó. Tá vendo esse bonequinho aqui embaixo, ó? Esse bonequinho é o seguinte, você clica nele e ele te dá alguns atalhos. Atalhos tipo apps recentes,
Tem também tela de bloqueio, configuração, liga, desliga e várias outras coisas. E para você habilitar isso daqui, você pode vir aqui, ó, ele tem mais coisa, tem até como você capturar um print da tela. Isso é muito bom porque você não tem que ficar vindo aqui, ó, e clicando dois botões juntos aqui para tirar foto. A da tela, no caso. Porque é o seguinte, a Motorola ela não incluiu aqui o aplicativo Moto, né, no caso. Que você segurava o botão aqui, ó, e ele tirava print da tela, ó. Não tem mais isso aqui. Infelizmente a Motorola tirou essa opção. E olha, vou falar para vocês, sem aplicativo Moto, deixa de fazer sentido os celulares da Motorola, tá? Porque o sistema fica muito cru. Mas você vai ter como contornar certa parte disso com esse menu de acessibilidade, mas é bem pouca parte. Então o que você vai fazer aqui? Você vai entrar nas configurações, tá? Você vai descer até na parte de acessibilidade aqui em cima. Deixa eu abaixar um pouquinho o brilho, que está estourando a tela aí. Acessibilidade. Agora eu baixei muito o brilho. Oh, coisa. Aqui, nessa parte aqui, ó. Acessibilidade. Aqui nessa parte você vai vir aqui, ó. Nessa parte de menu de acessibilidade. Esse verdinho aqui do meio, ó. Que tem 3 pontinhos. Você vai clicar nele. E aqui você vai ativar essa opção. Fica vendo, ó, na hora que eu desativar ela, ó, vai sair o bonequinho lá embaixo. Ok. Pronto, sumiu o bonequinho. Tá vendo? E é só você vir aqui e dar um ok que ele aparece. Então aí você já consegue utilizar ele daqui. Eu não achei como trocar tudo isso aqui, deve ser, não é isso aqui. Não tem como você mudar as coisas que tem aqui, então são por padrões. Então aí você vai ter que utilizar o que já vem por padrão. Eu não achei como muda isso daqui. Caso você achou, dá uma entradinha aqui nos comentários e deixa aqui para ajudar o pessoal, beleza? A próxima dica para o seu Moto E6 Play é a seguinte, é de bateria também, tá? Você entra nas configurações, entre em apps e notificações. Aqui em apps e notificações, o que você vai fazer? Aqui você vai entrar nessa parte aqui, ó, vai descer aqui até no final e clica em avançado. Aqui em avançado você vai abrir alertas de emergência. Em alertas de emergência você vai ver que tem um monte de coisa habilitada aqui. Já viu aquele filme, aquele não, né? Aqueles filmes que quando vai acontecer alguma catástrofe, tipo terremoto, um asteroide vai cair e começa a apitar celular de todo mundo? Então, são essas opções aqui. Mas no Brasil não se utilizam ela, tá? Então você pode desabilitar essa função aqui, que ele vai diminuir o consumo da sua bateria, tá? Caso esteja tendo problemas de bateria, tenta desativar essa opção aqui e veja se melhora. A próxima dica para o seu Moto E6 Play é de bateria também, só que aí eu vou te dar um resumão do que você pode melhorar aqui para não demorar, tá? Você vai entrar aqui nas configurações, vai entrar em bateria. Aqui em bateria, eu vou aumentar o brilho um pouquinho, porque ele deu uma escurecida. E aqui você vai ter várias opções. Você tem como modo de economia de bateria em espera, tá? Caso a tela está desligada, ele entra em modo de economia. Caso você queira que chegue tudo certinho nas suas configurações, por exemplo, o WhatsApp no atraso de chegar, Instagram, desabilita essa opção, tá? Porque normalmente ele vai encerrar as conexões dos aplicativos quando tiver com a tela desligada. Economia de bateria, eu não recomendo você ativar direto, a não ser que você necessite, tá? Eu vejo muitas pessoas deixando isso aqui ativo 24 horas, tipo, em 75%, ou ativar agora, deixa lá, ó, com esse botãozinho aqui vermelho aqui da bateria, e isso atrapalha na hora de chegar as suas notificações também. Às vezes você pode ter, digamos assim, alguma mensagem importante para chegar, algum e-mail, e estando habilitado normalmente demora para chegar. E até mesmo quando você vai enviar e-mail, se tiver em economia de bateria ativada, o e-mail não envia, tá? Por conta que às vezes está no 4G, ele não vai enviar. Aqui nós temos bateria adaptável, tá? Eu deixo habilitado isso daqui para ele ler automaticamente, digamos assim, com inteligência artificial para estar melhorando, tá? Não é milagroso, mas ajuda um pouco. Temos a porcentagem de bateria aqui para você habilitar ela aqui em cima, ó. Tirou, colocou. Então você pode escolher se você quer ou não. Normalmente muitas pessoas gostam de deixar isso daqui ativo, tá? E aqui na parte de baixo nós temos algumas informações, tá? Uso da tela desde a última carga, tá? 15 minutos de tela, 93% de bateria. Então você já tem uma noção aí do gasto de bateria desse aparelho. Última carga, 3 horas atrás. E aqui nas configurações nós temos somente o uso da bateria, galera. Então aí nós temos um resuminho aí da bateria, tá? Porque não tem muita coisa. Deixa eu ver aqui em cima, mostrar uso total. Tela e rede móvel em espera, beleza? Rede móvel eu não sei por quê, porque nem chip eu coloquei no aparelho ainda, tá? Mas vamos deixar aí e vamos para a próxima dica. A próxima dica é para você que curte som, tá? Você vai entrar nas configurações e aqui nas configurações você vai clicar em configurações de sons, no caso. Entre em som aqui e aqui embaixo você vai clicar em avançado, tá? Aqui em avançado você desce, você vê que tem aprimoramento de som. Aí tem um Bass Loudness aqui, ó, que você pode estar habilitando para amplificar o volume do telefone, tá?
Ele tem um alto-falantezinho bem básico aqui na parte de cima, tá? Lembrando que ele não tem alto-falante aqui na parte de baixo, esse aparelho, tá? Então ele usa tanto para chamada e tanto para você ouvir as coisas, esse alto-falante aqui. Então você pode estar melhorando um pouco o som dele, porque não é muito alto, tá? Se você desativar isso daqui, você vai ver que dá uma diferençazinha assim e ajuda caso você queira ouvir um pouquinho das suas músicas. A próxima e penúltima dica, caso você ficou até aqui, até agora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, claro. E vamos lá. Você vai entrar nas configurações de novo, tá? Tudo é nas configurações, já vou deixar avisado aqui no final do vídeo para você não ficar bravo comigo. E você vai entrar em segurança e localização, aqui ó, segurança e localização, tá? Aqui na segurança e localização, o que você vai fazer? Você vai clicar em preferências aqui, ó. Você vai abrir preferências da tela de bloqueio e aqui você tem várias opções, tá? Você tem como colocar outras coisas na tela de bloqueio, ó. Na tela de bloqueio você pode ocultar suas notificações para ninguém ficar lendo, adicionar o usuário a partir da tela de bloqueio, mensagem e mostrar opções de bloqueio. Eu vim trazer essa daqui para você, ó, porque eles mudaram de lugar, então você pode vir aqui e colocar o que você quiser na tela de bloqueio. Ó, coloquei, bloqueou, aí ó, fica aqui embaixo, tá vendo? Ó, deixa eu fechar aqui, ó, LTEC, tá vendo? Então você pode colocar o seu telefone para caso você perca o seu aparelho, colocar qualquer coisa que você queira ali, tá? Uma declaração de amor, coisas do tipo. E a próxima e última dica para você que está até aqui agora é a respeito da tela dele. Às vezes a pessoa não gosta muito da tonalidade da tela do aparelho e a Motorola trouxe uma opção legalzinha aqui, ó. Você entra nas configurações, entra em tela e aqui você vai ter temperatura de cor. Aqui você consegue mudar se você quer uma cor um pouco mais fria, mais azulada, ou um pouquinho mais amarelada. Então fica na sua opção aí. Caso você queira o padrão, é essa daqui. Caso você não queira, você pode mexer aqui e deixar do jeito que você gosta, tá? Então, uma tela mais azulada ou uma tela mais amarelada ou padrão. Então você consegue mudar aqui tranquilamente para você utilizar o seu aparelho, galera. Então é bem bacana isso aqui, porque normalmente os aparelhos vêm muito cru, tá? Esse daqui tá bem cru mesmo, mas tem algumas opções que dá para você utilizar e melhorar o seu uso no dia a dia. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tanto do Motorola E6 Play, E6 Plus, e G8, e G tudo, ou Motorola, Xiaomi, Samsung, a marca que você quiser. E não se esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!